Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada para entender uma força que define praticamente tudo na nossa vida: a tecnologia. E não estou falando só de celular novo e aplicativo da moda, não. A gente vai fundo para ver como a inovação, ao longo da história, reescreveu as regras do jogo e continua moldando o nosso futuro. Pensa só por um momento. Como seria acordar sem despertador? Trabalhar sem luz elétrica? Se locomover sem carro? Ou, sei lá, se comunicar sem internet? Parece até coisa de outro mundo, né? Pois é, isso só mostra o quanto a tecnologia está entrelaçada na nossa rotina, em cada detalhe do dia a dia. Essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa hoje. A gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo, sabe? Desde as primeiras faíscas de genialidade até as promessas de um futuro super inteligente. Tudo isso para entender não só o que foi criado, mas por que isso tudo importa tanto. Então, bora lá. Nossa jornada começa aqui, explorando os grandes marcos que construíram o mundo que a gente conhece hoje. E para começar, vamos direto para os pilares, para as invenções que literalmente serviram de base para a nossa sociedade moderna. Olha só essa linha do tempo. A aceleração é impressionante. Começando lá em 1879, com a lâmpada elétrica, e pulando para os anos 90, com a popularização da internet. Cada invenção meio que abriu caminho para a próxima. Não foi uma coisa linear, sabe? Foi mais uma reação em cadeia de inovação que mudou absolutamente tudo. Agora, o que é fascinante nesse ponto é que a lâmpada elétrica, lá em 1879, fez muito mais do que só iluminar. Ela, na prática, expandiu o tempo humano. De repente, as fábricas podiam funcionar à noite, as ruas se tornaram mais seguras e, o mais importante, ela criou toda a infraestrutura elétrica que mais tarde ia alimentar o rádio, a TV e todo o resto que veio depois. E a mesma coisa aconteceu com o automóvel. A questão não era só andar mais rápido. Como a gente vê aqui na comparação, ele redesenhou a cidade, criou os subúrbios, deu vida a indústrias gigantescas e conectou comunidades que antes viviam isoladas. Foi o que transformou a economia local numa economia global. E então, veio a internet. O que começou como um projeto militar, só para garantir a comunicação, acabou se tornando a maior força de democratização da informação da história. Como diz a citação, o impacto foi total. Mudou para sempre a economia, a cultura e o jeito como a gente se relaciona. E essa jornada toda nos traz para a era atual. A era em que o mundo cabe, literalmente, no nosso bolso. A revolução que transformou a tecnologia numa extensão do nosso próprio corpo. Esse número aqui é simplesmente absurdo. Mais de 900% de crescimento no uso de celulares em países como China, Índia e o próprio Brasil em só uma década. Isso prova que a revolução mobile foi global e permitiu que nações inteiras pulassem a etapa dos fios e cabos, se conectando direto ao futuro. E esse gráfico aqui é uma história por si só. Repara no domínio do Symbian, da Nokia, em 2008. Quase metade do mercado era deles. Agora, olha o que aconteceu em 2011. Em só 3 anos, o Android saiu do 0 para 50% do mercado. Isso não foi só uma troca de marca, foi a passagem do celular que só ligava para o smartphone, que é um computador de bolso, abrindo a porta para o universo dos aplicativos. A partir daí, a internet começou a vazar para fora das nossas telas. A tal da internet das coisas, ou IoT, é exatamente isso. É a ideia de que qualquer objeto, desde a sua geladeira até um semáforo na rua, pode se tornar inteligente, coletando e compartilhando dados para criar um mundo mais eficiente, mais automatizado. E isso não é papo de ficção científica, não, já está acontecendo. Casas que ajustam a temperatura sozinhas, cidades que gerenciam o trânsito em tempo real, hospitais que monitoram pacientes à distância. A IoT está criando ecossistemas conectados que funcionam com uma precisão que antes era impossível de imaginar. O que nos leva, claro, ao nosso futuro. Um futuro que está sendo desenhado para ser cada vez mais inteligente e principalmente sustentável. Essa é a próxima grande fronteira da inovação. E no coração desse futuro inteligente está ela, a inteligência artificial. De um jeito bem simples, IA é sobre ensinar as máquinas a pensar, a aprender e a resolver problemas de um jeito que, até pouco tempo atrás, era exclusividade dos humanos. Então, o ponto crucial, como esse relatório destaca, é a mudança de papel da IA. Ela está deixando de ser só uma ferramenta que executa tarefas para se tornar uma parceira que analisa cenários complexos e nos ajuda a tomar decisões melhores, seja na medicina, nas finanças ou na gestão de uma empresa. E aqui a gente vê como ela funciona na prática. A IA consegue analisar uma quantidade de dados que seria impossível para um cérebro humano.
encontra padrões escondidos ali no meio e, a partir disso, ela age. É por isso que um carro autônomo consegue decidir em milissegundos para evitar um acidente, ou um sistema consegue automatizar processos inteiros numa empresa. Mas inovar por inovar já não é o suficiente. As mesmas revoluções que nos trouxeram até aqui também criaram desafios ambientais enormes. Por isso, a outra grande força que está moldando o nosso futuro é a inovação com propósito, ou seja, usar a tecnologia para resolver esses problemas. E essa comparação aqui mostra essa mudança de mentalidade na prática. Não é só trocar um motor a combustão por um elétrico, é reduzir a poluição nas cidades. Não é só usar painel solar, é criar uma rede de energia limpa e confiável. A agricultura de precisão, por exemplo, usa dados para gastar menos água, menos fertilizantes. É a tecnologia como uma ferramenta essencial para nossa responsabilidade com o planeta. E assim a gente chega ao próximo capítulo da inovação, que é um capítulo sobre a nossa responsabilidade compartilhada. Recapitulando um pouco, a nossa história começou com invenções que mudaram pedaços da nossa vida, como a luz ou o transporte. Hoje, a gente vive num ecossistema completamente integrado, onde cada nova tecnologia se conecta com as outras e amplifica o poder delas. E tudo isso nos deixa com essa pergunta final, que é fundamental. Cada inovação traz junto não só oportunidades, mas também uma série de responsabilidades éticas sociais. A forma como a gente escolher usar todo esse poder incrível vai definir não só a próxima década, mas talvez o próximo século. Que futuro a gente está construindo? A resposta, no fim das contas, está nas nossas mãos.